as afirmações de Deus sobre nossas vidas. E é muito lindo aquilo que Ele tem nos afirmado durante esses dias. Eu vou recapitular um pouquinho as mensagens anteriores. E hoje nós vamos para uma nova. E eu peço que Deus Ele fale ao teu coração em nome de Jesus. Essa série de mensagens, as afirmações de Deus, quando eu estava pensando em montar, não apenas uma mensagem, mas eu sabia que eu iria ministrar durante o mês de dezembro, eu queria fazer alguma coisa alinhada e eu pedi um propósito para Deus, porque a gente não pode fazer alguma coisa por fazer. Eu vou fazer esse tema porque eu achei bonitinho. Não foi por causa disso. Eu falei, Deus, ok, vou ministrar uma mensagem, uma série, uma palavra, mas por que eu estou fazendo isso? O que o Senhor quer falar com a sua igreja? O que o Senhor quer fazer no nosso coração? E aí, para mim, foi muito nítido que Ele queria que a gente viesse entender que dezembro não é um mês perdido. Que dezembro não é um mês apenas de confraternização, de Natal, de Ano Novo, de festa, de bagunça. Que dezembro continua sendo um mês em que Deus Ele continua falando conosco. Onde a obra continua sendo feita em nossas vidas. Onde o Espírito continua trabalhando em nós. E sempre na mudança de ano, quando nós vamos começar janeiro, a gente começa janeiro com uma expectativa, mas nós não criamos expectativa em dezembro, a não ser pela comida boa, pelo amigo secreto e tantas outras coisas, pelo panetone. Mas para mim foi claro que Deus Ele queria fortalecer algumas bases da nossa fé, porque eu acompanho algumas pessoas na igreja e muitas vezes nós lutamos muito contra a incredulidade do nosso coração. A nossa fé, ela sempre está em prova, sempre o diabo quer vir para abalar a nossa fé, abalar aquilo que nós cremos, abalar e embaçar a imagem que nós temos de Deus. Então essa série de mensagens é para que você ouça e creia de uma vez por todas, e que isso jamais seja abalado na sua vida, que Deus afirma algumas coisas sobre você, e que isso jamais vai mudar. Independente da situação, independente do contexto da sua vida, as afirmações de Deus, a palavra de Deus sobre você, elas não mudam. E a primeira mensagem que nós falamos sobre as afirmações de Deus, foi a afirmação que aqueles que creem são filhos. Aqueles que creem em Jesus Cristo, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, uma vez filhos, não somos mais ex-filhos. Não temos a chance de sermos ex-filhos. Não, eu era da igreja, agora não sou mais, então eu não sou mais filho de Deus. Não, eu participava das coisas. Uma vez filho, sempre filho. Ou você sempre foi filho, ou você nunca foi filho. Não existe ex-filho. Então, uma vez que você creu em Jesus Cristo, depositou a sua fé nele, declarou com a sua boca, confessou, tem o sinal do batismo que nós tivemos semana passada, aquele que creu e for batizado será salvo. Palavra de Deus. Então Deus te deu o direito de se tornar filho. E quando nós falamos que você é filho de Deus, parece algo comum, parece algo corriqueiro, algo que cai no dia a dia, mas ser filho de Deus é algo extraordinário. Porque eu lembro até hoje do primeiro filho do Neymar. Postaram uma foto do filho do Neymar assim, dormindo em paz, e falou: esse aí não vai ter que se preocupar com muita coisa. O filho do Neymar não vai ter preocupação, vai ter uma vida totalmente diferente. Deixa eu dizer uma coisa, e os filhos de Deus? Por que os filhos de Deus não conseguem ter essa paz que nós imaginamos que o filho do Neymar teria? Ser filho de Deus é muito maior que qualquer coisa. O nosso Pai é um Pai perfeito. Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Nós somos filhos, somos salvos, temos um pai, uma família e uma herança. Aí na segunda semana nós falamos sobre a outra afirmação de Deus. A primeira é que você é filho. E a segunda é que você é amado. Diga amado. Você é amado. É uma afirmação de Deus sobre a sua vida e isso não vai ser mudado. Deus não vai deixar ou parar de te amar. Sabe por quê? Porque Ele decidiu. E Ele não voltará atrás. Pode ficar entristecido? O Espírito se entristece, sim ou não? Sim.
Mas deixar de amá-lo, você pode se olhar no espelho e falar: eu nunca mais vou ser um não amado. Eu nunca mais vou ser um rejeitado, abandonado, porque eu tenho um Pai perfeito que está comigo. Porque eu tenho um Pai que me deseja, que não me rejeita e que me aceita. Eu tenho um Pai que me ama. E hoje a carência emocional da maioria das pessoas é isso, que não se sentirem amados, que querem ser sempre aceitos em grupos, em rodinhas de amigos, e fazem coisas que não são naturais deles fazerem. Meu amado, você é amado. E você não fez nada para merecer o amor de Deus. Eu acho que essa é uma das coisas mais incríveis. Você não fez nada para merecer o amor de Deus. E é por isso que, independente do que você faça, Ele vai continuar te amando. Porque Ele não começou a te amar porque você veio para a igreja, nem porque você é uma boa pessoa, porque você ajudou uma senhora a atravessar a rua. Não foi por isso que Ele te amou. Ele te amou porque Ele decidiu te amar antes mesmo do seu nascimento. Ele te amou. E nós só o amamos de volta porque Ele nos amou primeiro. Na semana passada, nós ouvimos que Deus tem prazer em nós. Mais uma afirmação: eu tenho prazer nos meus filhos. Deus tem prazer na obediência, Deus tem prazer na santidade, Deus tem prazer quando você está sendo um servo em serviço para Ele, mas não só prazer naquilo que você faz, não é prazer nas obras que você faz, isso também Deus tem prazer nas obras que você faz, mas o prazer de Deus está em você ser filho dEle. Eu não sei aqui, quem é pai? Levanta a mão aí. Quem é pai, quem é mãe? Não sei se você já fez isso. Você olha para o seu filho dormindo e você sente satisfação. O que ele está fazendo? Dormindo. Você tem prazer naquilo e ele não está fazendo nada, ele só está sendo o quê? O seu filho. O prazer de Deus está em muitas coisas que nós fazemos para Ele, sim. Na obediência, na santidade, na busca, na entrega. Mas o prazer de Deus sempre estará em olhar para você e ver você como filho. Deus tem prazer em você. O que acontece é que muitas pessoas vivem a vida cristã como se estivesse sempre em dívida com Deus. Ah não, eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ir mais para a igreja, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que parar de fazer aquilo. E aí você vai colocando um peso sobre si próprio, de coisas que você tem que fazer, tem que mudar, tem que ser. E você não entende que quem faz isso é o Espírito Santo em você. Quem faz a obra em você é o Espírito, não é a sua força de vontade. É a força do poder do Espírito Santo em você. Então quem te leva a adorar, quem te leva a jejuar, quem te leva a ler a palavra, quem te leva a vir os cultos, não foi você que se trouxe aqui não, irmão. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. É claro que temos que ter disciplina, sim ou não? Temos que ter noção das coisas, sim ou não? Mas é o Espírito quem faz a obra. E o prazer de Deus é esse, em fazer a obra no nosso interior, porque a glória não é nossa. A pessoa que mais ora aqui nessa igreja, a pessoa que mais jejua aqui nessa igreja, a pessoa que mais sabe da Bíblia aqui nessa igreja, não tem do que se gloriar em nada. Porque tudo isso, quem fez nela foi o Espírito Santo. Ela não pode olhar para você e falar: mas eu leio mais a palavra que a Tamires, eu sou mais crente que ela. Olha só como eu sou santo e as outras pessoas não são tão santas quanto eu sou. Ok, mas quem está fazendo isso na sua vida é o Espírito Santo. Então você não pode falar isso, você não pode, porque isso é pecado. Então o Espírito está fazendo uma obra em você. Deixa Ele fazer, para de se culpar, para de se cobrar. Deixa o Espírito Santo ter liberdade na sua vida. O Espírito Santo precisa ter liberdade na sua vida. Ele tem prazer em você. Se formos colocar e ficar pensando que nós sempre estamos em dívida com Deus, a gente vai ter que começar a construir algumas cruzes aqui e todo mundo se pendurar lá. Porque foi isso que Ele fez. Em dívida sempre vamos estar. Amar como Ele nos amou, nunca vamos conseguir. Mas deixar com que Ele coloque esse amor em nós é o centro das coisas. Deixar com que o Espírito Santo faça em nós é o centro das coisas. Tem tudo a ver com Ele. Você é filho, você é amado, e Deus tem prazer em você.
Que toda condenação e peso sobre a sua vida caia por terra, em nome de Jesus. Porque essas coisas abalam nossa fé. Quando a gente não se sente amado por Deus, parece que Deus não me vê, não me olha, não fala. Quando parece que eu não sou filho dele, não parece que eu não sou amado, parece que ele olha para mim e olha com uma cara feia, sabe? Não. Deus olha com prazer, com amor, e como se você fosse o filho dele, porque você é. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu sei que você ouve muitas coisas por aí, mas em nome de Jesus, o que você está ouvindo aqui agora, creia, porque é a palavra de Deus. É a verdade, é uma afirmação de Deus. E quebre afirmações mentirosas do diabo ou de pessoas sobre a sua vida. Que você não é amado, que você não é suficiente, que você não é desejado, que você é excluído, que você não é nada. Não! Quebre isso na sua vida. Porque a base de todo cristão é a fé. E se você crê de uma maneira errada, crê nas coisas erradas, vai comprometer a sua vida cristã. O que você tem ouvido, no que você tem crido e o que você tem praticado. E hoje nós vamos para mais uma afirmação de Deus. Qual a primeira afirmação? Você é filho. Segunda afirmação, você é amado. Terceira afirmação, Deus tem prazer em você. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A quarta afirmação de Deus para nós, hoje, é: Deus tem uma aliança com você. Essa é uma afirmação bíblica sobre todos nós. Eu tenho uma aliança com vocês. Com a minha igreja, com os meus filhos. Deus tem uma aliança com você. E eu pensando sobre essa palavra, sobre essas ministrações, eu escolhi inclusive esse dia para fazer, e aproveitar a comunhão em tudo. E eu até pensei, poxa, acho que eu vou divulgar esse culto. Pedi para os meninos até fazerem uma arte, culto da aliança. Porque nós tivemos o culto da honra durante muitos anos atrás, sim ou não? Lembra do culto da honra? De pegar, vamos fazer uma vaquinha, comprar um presente para o pastor, para Clau, vamos honrar, vamos fazer. Aí, a maioria, alguns irmãos ajudavam na vaquinha. Alguns irmãos que não viam muito no culto, só viam no culto da honra. E eu falei, não, o culto da aliança, eu não vou ficar divulgando, não vou falar venha, não falte, ou alguma coisa assim. Porque quem tem aliança vai para o culto. Quem tem aliança com o seu pastor, quem tem aliança com a sua família, com a sua igreja, vai para o culto. A gente não tem que ficar lá, por favor, Paulo. Paulo, eu te peço. Deise, por obséquio. Vai, não falta não. Quem tem aliança, sempre está presente. Nos cultos, na vida das pessoas. O que realmente é uma aliança? Aliança é um acordo legal que estipula as condições, direitos e deveres de um relacionamento entre duas partes. Aliança é um acordo legal que estipula as condições, direitos e deveres de um relacionamento entre duas partes. Então, para ter uma aliança, ela tem que ter um resultado, um objetivo, um propósito. A aliança não pode ser quebrada. E quando quebrada, existem consequências. Então, Fernando, o que é uma aliança? Aliança é um acordo. Eu fiz uma aliança com minha esposa Tamires. Ser fiel a ela até a morte. Até que a morte nos separe. É uma aliança inquebrável. Administrações de casamento, sempre o pastor pega a aliança e fala, você está vendo essa aliança? Você vê o final dela? Você vê o começo dela? Pois é, a aliança não tem fim. A aliança que Deus tem conosco não tem fim. A aliança com Deus conosco é um acordo em que Ele estipulou condições, direitos e deveres,
de um relacionamento entre nós e Ele. Aí quando nós vamos estudar sobre aliança na Bíblia, a gente vai ouvir sobre várias alianças. Eu vou explicar um pouquinho sobre algumas alianças para vocês, mas é só em questão de ensinamento, para que vocês, quando forem ler suas Bíblias, vocês se lembrem, nossa, eu já ouvi falar sobre isso. Vamos para o momento logos da palavra, depois a gente vai para o momento rema, amém? Quem é do CME entendeu essa. São basicamente 7 alianças principais que podemos encontrar na Bíblia. Alguns falam 8. Se você for procurar no YouTube aliança, você vai ver 5 alianças com Deus, 6 alianças com Deus, 7 alianças com Deus. Cada palavra, cada tema tem um número de aliança. Mas, em um estudo bíblico, são 7 alianças, porque a primeira pode se dividir em 2, porque alguns falam que são 8. Então, eu vou falar da primeira. A primeira aliança que Deus faz com o homem é a aliança do Éden, ou a aliança de Adão, que é chamada de aliança edênica ou aliança adâmica. E eu vou dividir essas duas alianças. Porque essa aliança, lá em Gênesis 1:28, diz, Deus abençoou-os e ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Todos nós já ouvimos essa passagem. Lá no Éden, a aliança edênica é conhecida como a aliança da inocência. Explica a responsabilidade do homem sobre a criação. Então Deus criou o homem e colocou ele para governar sobre a criação. Só que Deus colocou ele diante de uma árvore, que é conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele falou assim, mas vamos fazer uma aliança. Você pode comer de todos os frutos aqui, só não vai comer de uma. Então a primeira aliança de Deus com o homem tinha apenas um mandamento. Não comer do fruto. Irmãos, não eram 10 mandamentos como Moisés. Era um mandamento. Dá até para decorar. E o mandamento era simples. Não coma da árvore. Se fosse não comer essa pizza, eu até entenderia a tentação. Se fosse não comer esse churrasco, é difícil não comer um churrasco na sua frente, quando você está com fome. Deus abençoe eles lá fora. Mas era uma fruta, não como uma fruta, hoje todo mundo consegue resistir a isso, sim ou não? Mas a questão toda aqui era obediência. Então Deus fez essa primeira aliança no Éden. E essa aliança ela tinha uma condição, que era a condição da obediência. E essa aliança ela foi quebrada. Aí temos a aliança adâmica, conhecida também como uma aliança da graça. E é estranho porque ela é composta por algumas maldições que foram imputadas devido à queda do homem. Então o que ele fala? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendente dela. Você ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Fala sobre a terra que dará espinhos, ervas daninhas. Que o homem tirará o fruto da terra com o sorte do seu trabalho. E tantas outras coisas. E essa segunda aliança não foi uma aliança onde Deus colocou uma condição para o homem. Deus só falou assim, então eu vou fazer uma nova aliança. Agora você quebrou essa, você vai ser expulso do paraíso aqui, do Éden, do jardim. Você vai viver na terra, você vai fazer isso, vai acontecer isso, e eu vou continuar sendo seu Deus. Só que, não mais no jardim. Então Deus não colocou aqui uma condição, Deus falou, então vai ser assim agora, essa é a nossa nova aliança. Até que o homem vai lá, e mesmo sendo uma aliança que Deus falou vai ser assim, o homem vai lá e quebra, porque o homem começa a pecar. A maldade do homem começa a aumentar, até que chegamos em Noé, que é a segunda aliança. Chamada de aliança noética, em Gênesis 9:12. O famoso sinal do arco-íris, né? Todo mundo conhece. A aliança de Deus com o homem através do arco-íris. A aliança noética é uma promessa incondicional feita por Deus a Noé e a toda a humanidade. Deus assegurou, olha, eu vou fazer uma aliança com vocês agora. Destruiu todo mundo estava muito mal, todo mundo morreu, menos Noé e sua família.
Então Deus faz uma nova aliança. Eu não destruirei mais os seres humanos e a terra com a chuva, com as águas. Não destruirei mais. Essa é a minha aliança. Para que você creia nisso, para que todos saibam disso, colocarei no céu o arco. E todos verão. E aí surge o lindo arco-íris. Estão comigo? Está aí tudo bem? Estou passando por cima, não vou entrar na teologia em si disso. Mas é só para vocês ouvirem e terem a ciência dessas alianças de Deus com os homens. Depois da aliança de Noé, que a geração de Noé também pecou e quebrou essa aliança, nós temos aí a aliança de Deus com Abraão. Digam glória a Deus aí. Gênesis 15, 18 diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê essa terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E essa aliança de Deus com Abraão, ela é uma aliança eu digo, profética. Porque Deus fez essa aliança com Abraão falando: olha, agora eu vou engrandecer o seu nome, Abraão vai ser grande, você terá inúmeros descendentes, você será pai de uma multidão de nações, e Deus vai falando dessa aliança, e essa aliança, ela nos revela a raiz de Davi, que é Jesus Cristo. Ele fala que da semente de Abraão, dessa semente seriam abençoados toda a linhagem dos seres humanos. Nós sabemos que essa semente está se referenciando ao Messias, a Jesus Cristo, amém? Então é a aliança que Deus faz com Abraão. Você é da tua terra, da tua parentela, vai da terra que eu te mostrarei, farei de você uma grande nação, fala que ele vai ter filhos, descendentes, Deus o abençoa. Mas infelizmente, os descendentes de Abraão quebram essa aliança. Aí vem Moisés. Aí essa aliança foi forte. Porque em Êxodo 19:5 diz: agora, pois, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, e dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E essa aliança aqui, eu acho que ela foi quebrada de uma forma tão rápida, porque essa aliança era uma aliança muito condicionada. Se você fizer isso, eu faço isso. Se você fizer aquilo, eu faço isso aqui. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Então, era uma aliança dependendo daquilo que você fizer, irmão. Dependendo do que você faz, vai acontecer isso aqui. Fez coisa boa, seguiu a palavra, seguiu as leis, acontece coisa boa. Fez coisa errada, não seguiu a palavra, quebrou a aliança, acontece coisa ruim. O que o homem fez? Coisa ruim. Quebrou a aliança. Essa aliança ela incluía os 10 mandamentos, além da lei, e continha mais 600 mandamentos. É muito mandamento. E sempre falando sobre bênção e maldição. Eis que colocarei diante de vós bênção e a maldição. O que o homem esperto escolheu? E aí nós temos a quinta aliança, que é a aliança de Israel. Deuteronômio 29:1 diz assim: são essas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Então, a quarta aliança, que era mosaica, foi quebrada. E após essa, Deus ele faz uma aliança com Israel, porque Israel já estava pecando, cometendo idolatria. E Deus chama eles para uma nova aliança, aliança com Israel, sobre um aspecto mais territorial. Aquilo que Deus daria para eles, aquilo que Deus faria com eles. Deus promete restaurá-los, reunificá-los, se o povo obedecer, eles iriam prosperar. Mas o povo de Israel quebrou a aliança. Até que vem a sexta aliança, que é a aliança de Davi. A aliança davídica. 2 Samuel 23:5 diz assim: não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará prosperar ele toda a minha salvação e toda a minha esperança?
Essa aliança de Deus com Davi também é uma aliança um pouco mais profética. É uma extensão da aliança abraâmica. Lembra que ele falou da semente lá em Abraão? As promessas que foram feitas a Davi, nessa passagem, fala sobre a linhagem de Davi. E aí nós falamos sobre a raiz de Davi, que também nos leva ao Messias, a Jesus Cristo. Fala que o reino de Davi seria eterno, e etc. E aí nós vamos para a última aliança. E essa aliança é a nova aliança. Glória a Deus. Todas essas alianças aqui que nós ouvimos foram quebradas. E essa última aliança, a nova aliança de Cristo, em Marcos 14, 23 diz assim: a seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Todas as alianças até agora foram quebradas, até que Deus faz uma nova aliança. Mas essa nova aliança, Ele faz de uma maneira diferente, onde o ser humano não pode quebrar. Só uma pessoa podia quebrar essa aliança, que era o próprio Deus Jesus Cristo, e Ele não quebrou. A aliança do sangue de Jesus Cristo sobre nós. A nova aliança foi estabelecida sobre nós, para toda a humanidade. Deus prometeu perdoar os nossos pecados. Digam glória a Deus. Agora não é mais se você fizer isso, vai acontecer isso. Agora é, Jesus fez isso, vai acontecer isso. Jesus fez isso, vai acontecer isso. Só sobre Jesus não, sobre todos os que estão nele também. Então, eu creio que você já entendeu que existiam as alianças condicionais e as alianças incondicionais. A aliança condicional é uma aliança baseada numa condição. Você faz e tem uma resposta. E aqui nós temos uma aliança incondicional, onde Deus fala, vai ser assim e pronto. Porque no final das coisas, quem decide é Deus. E Deus tem uma aliança com você. Mas deixa eu dizer algo para você. Criança não faz aliança. Pode até anotar, colocar nos seus stories, status depois. Criança não faz aliança. Sabe por quê? Porque aliança, ela denota responsabilidade, caráter e exigências. Eu quero perguntar para você, quais são os níveis de aliança que você tem na sua vida hoje? Como pessoa, quais são as alianças que você fez? Qual é a aliança que você tem no seu trabalho? Qual é a aliança que você tem na sua família? Qual é a aliança que você tem no seu ministério, na sua igreja? Qual é o nível de aliança, de responsabilidade que você tem? Se você não tem responsabilidade nenhuma, você não tem obrigações com ninguém, nem com nada, você ainda não cresceu, não amadureceu, não fez alianças. Mas Deus tem uma aliança com você. E a parte dele pode ter certeza que ele sempre fará. Na palavra de Deus nós vemos algumas alianças sendo feitas com os homens. Por exemplo, a aliança que Davi fez com Jonatas. Uma aliança de amizade. Uma aliança, olha, eu vou honrar você porque você era filho de um rei. Nós permaneceremos sendo amigos. Fizeram uma aliança. E Davi honrou essa aliança, amém? A aliança que Davi fez
é importantíssima. Alianças de amizade são importantes. Não quebrar a confiança de amizades é muito importante. A aliança de Ruth e de Noemi, de não abandonar. Você é minha família. Onde você for eu vou. O seu Deus será o meu Deus e pronto. A aliança de família é importantíssima honrar. Mas tem uma aliança que me chama muita atenção, que é uma aliança que me escandaliza. E que é essa aliança que eu creio que Deus quer falar com você aqui hoje. E agora vai começar um rema. Ouvimos sobre 7 alianças que Deus fez durante a Bíblia. Uma podendo ser dividida em 2. A última aliança, a 7ª, é a que Cristo fez conosco através do seu sangue, a nova aliança, que nós relembramos todo mês através da ceia, amém? Mas tem uma aliança na palavra de Deus que me choca. Que é a aliança de Oséias e Gomer. Aliança entre profeta e prostituta. E essa aliança de casamento que foi feita entre os dois, ela simboliza exatamente a aliança que Deus tem conosco. Abra sua Bíblia aí em Oséias. Deixa eu pegar meu celular. Eu uso o seu. Depois da Bíblia. Oséias, capítulo 1. Eu esqueci de colocar aqui. Oséias 1. 1. Eu sempre sei falar o versículo, né? Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 1, versículo 1. Aliás, versículo 2. Pode ir por 2. Não precisa do contexto, não. Só para vocês entenderem aqui. Oséias, capítulo 1, versículo 2. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse a Oséias: vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Somente até aí. Só de ler essa passagem já fica meio pesado, né? Estamos em um ambiente sagrado. Estamos em um ambiente santo. Por que falar essa palavra prostituta, Fernando? Está na Bíblia. E por que falar sobre isso, Fernando? Porque, irmãos, se você vai se escandalizar ou não, já te peço perdão, mas nessa história, a prostituta somos nós. Nessa história, quem está traindo o noivo e o marido somos nós, frequentemente. Mas o que Deus demonstra aqui é que essa aliança ela é inquebrável. Que independente do que você faça, Ele continua tendo essa aliança contigo e comigo. Que independente se nós estamos aqui na igreja no domingo, e ao sair daqui, independente do que nós formos fazer, das atitudes que nós formos ter, daquilo que nós vamos negociar, Ele continua indo até nós e nos trazendo de volta na casa dos nossos amantes. Porque os nossos amantes podem ser a pornografia, os nossos amantes podem ser o egoísmo, o egocentrismo, a raiva, a luxúria. Nossos amantes podem ser tantas coisas lá fora que podem nos atrair. Mas Deus sempre está indo lá atrás de nós e nos buscando de volta, assim como Oséias fazia com a sua esposa. Isso me choca, isso me escandaliza. Porque muitas vezes o que estamos fazendo de errado, sabemos que está errado, e ainda assim não queremos nos converter disso.
Tem muitas coisas que sabemos que não é. Sabemos que não devemos. Não devemos falar, não devemos fazer, não devemos ir. Foi muito interessante que na minha conversão, quando eu me converti, acho que umas 3 semanas depois da minha conversão, meus amigos me chamaram para ir numa balada. Eu falei, bora. É só não fazer coisa errada lá. 17, 18 anos. Vai na balada. Fui. Estava na balada. Pessoal fumando, bebendo. Prostituição rolando solta. O que é prostituição, Fernando? Eu não estou falando da prostituta, estou falando de gente se pegando mesmo. Sem pagar. Se pegando. Ficando. Vocês gostam de ficar? Prostituição. Sexo antes do casamento? Prostituição. Coisa da palavra de Deus. Que a gente, tranquilo. E aí quando eu estava naquela balada, a música alta, o pessoal dançando, se divertindo, me bateu uma bad. E sabe quando parece que você sai, você só fica olhando assim, as coisas tudo acontecendo ao seu redor? E aí me veio uma pergunta que eu creio que foi o Espírito Santo falando, que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Era tão legal antes, mas está tão sem sentido agora. Porque eu sei que isso não é diversão. Eu sei que a brisa passa. Eu sei que o álcool passa. Eu sei que essa menina que está beijando esse menino, eles não se amam. Estão se usando. Não é isso. Não tem propósito naquilo que eles estão fazendo. Não tem amor naquilo que eles estão fazendo. Estão se usando por uma carência. Estão usando o álcool por uma carência. Estão usando as drogas, o cigarro. Tudo que está sendo feito aqui não tem propósito nenhum. Não há Deus aqui. Mas Ele estava comigo. Independente de onde você esteja inserido, onde você está se inserindo, se colocando, nas situações que você está se colocando, sempre o Espírito vai estar falando. O seu lugar não é aí. O que você está fazendo não é o melhor para você. Dessa maneira, não é a correta. Porque a aliança dele conosco é inquebrável. No Novo Testamento, é incrível que a gente fala muito da graça do Novo Testamento. Mas essa passagem de Oséias aqui tem muita graça. No Novo Testamento nós ouvimos falando, não, se o marido trair a mulher, ou a mulher trair o marido, pode ter divórcio, tudo bem. Pode acontecer o divórcio. Mas vai dar uma conversada com Oséias depois então. Vai dar uma conversada com Deus de quantas vezes nós o traímos. Não vou entrar no mérito se você tem ou não tem que perdoar, se tem ou não tem que divorciar, amado. Existem situações e situações que são delicadas e têm que ser tratadas. Mas uma coisa é fato. Deus não quebra aliança. E Ele tem uma com você. E a aliança que Deus tem com você, ela diz, eu vou te amar até o fim. Eu vou te buscar até o fim. Eu não vou desistir de você em nenhum momento. A aliança que Deus tem conosco é até o fim. Mas a questão é que se nós não correspondermos a essa aliança até o nosso fim, após o nosso fim, se não houver aliança com Deus, Deus não tem deveres com você de te salvar.
Então a gente pode negligenciar a aliança com Deus durante muito tempo. Mas quando não houver mais tempo, quando for muito tarde, não haverá clamor que Ele vai escutar. Então o que eu estou dizendo é que Deus tem uma aliança com você. E você tem que corresponder a essa aliança. Não depende de você. Ele não vai desistir. Mas não é só porque Ele não vai desistir que você tem que, então tá bom. Deixa Ele continuar tentando. Deixa Ele continuar me incomodando. Depois eu tomo jeito, depois eu vou para a igreja, depois eu começo a fazer as coisas certas. Lembra o que eu falei? Aliança denota responsabilidade, caráter. E o sinal de que Deus tem essa aliança conosco foi Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Ele entre nós e conosco. É a sua graça. E é o que Deus está falando no teu coração hoje. Eu sei que você quebrou e vai quebrar muitas vezes a nossa aliança. Mas eu continuo tendo uma aliança com você. E essa é a afirmação de Deus para nós hoje. Eu tenho uma aliança inquebrável de amor por você. Você é meu filho. Você é amado. Eu tenho prazer em você. E eu tenho uma aliança com você. Pode confiar que eu cumpro as minhas coisas. Deus, Ele cumpre a palavra dEle. Porque essa aliança que Ele tem conosco, Ele decidiu tê-la antes de nós. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam criando todas as coisas. Segundo Timóteo 1:9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 1 Pedro 1,18, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, a nova aliança, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado agora, nos últimos tempos, em favor de vocês. Ou a oração de Jesus Cristo ao Pai: Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Falamos de quantas alianças? Diga 7. Vou te ajudar nessa prova. Falamos de 7 alianças feitas por Deus com o homem, mas antes de Deus fazer uma aliança com o homem, Deus já tinha feito uma aliança com Ele mesmo. Vou criá-los e vou amá-los. Deus não quebra aliança. Se coloque de pé em nome de Jesus.